Paz do Senhor, meus queridos. Aqui é o pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Uma palavra para abençoar o coração. Estamos de volta naquela segunda aula. Os irmãos aí ouviram, assistiram, né? Na verdade, a primeira aula, gostaram. Falamos um pouquinho sobre o cânon bíblico. E agora vamos estar falando sobre a Bíblia em si, a palavra de Deus. Que bênção do Senhor. Então, que você possa aí ser abençoado. Vamos já orar ao Senhor, né? Senhor Deus, nesse momento apresenta a vida do pastor Eusébio, apresenta a vida deste aluno, deste ouvinte, Senhor, que está assistindo esta aula, Senhor, que ele seja grandemente abençoado. Nós nos colocamos nas tuas mãos, que o vosso Espírito Santo, Senhor, possa revelar o teu querer sobre as nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meu querido ouvinte. Que bênção do Senhor. Então, nossa introdução, a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia, certamente, é o livro de Deus por excelência, você sabia? E o que a diferencia dos demais livros é justamente a sua inspiração divina. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Mas aonde está isso, pastor Eusébio? Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nenhum outro livro na face da terra possui um testemunho tão valioso e uma luz tão brilhante quanto a Bíblia. Sua autoridade, inerrância, infalibilidade se encontram nas entrelinhas de cada versículo, de cada palavra, de cada profecia, de cada promessa. Mas o que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. Considerava-se que esses escritos formavam por si mesmo um conjunto concreto e determinado, sendo superiores às demais obras literárias existentes. Assim, a Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras, conteúdo que a eleva à categoria de livro por excelência. Ela contém a história da salvação, desde a criação do mundo, feita por Deus, até as profecias da segunda vinda gloriosa de Jesus, o Filho de Deus. Podemos, para um melhor entendimento, caracterizá-la como uma grande carta, enviada por Deus a todos os seus filhos. Nesta carta, contém o plano que Deus preparou para cada um de nós. Oh, glórias a Deus. E você pode perguntar, né, querido, qual a importância da Bíblia? Como cristãos, é importante que reconheçamos a necessidade que temos de compartilhar Cristo com outras pessoas e de levá-las a seus pés. No entanto, muitas vezes não temos os fundamentos necessários para derrubar seus argumentos mentais e espirituais, porque nos falta o conhecimento básico da palavra de Deus. Cada uma das verdades que há nas Escrituras nos dá um profundo conhecimento de Deus e através delas, que podemos nos firmar na rocha que é Cristo. A razão pelo qual você precisa conhecer a palavra é para que tenha uma vida vitoriosa, em plenitude, e cumpra com o propósito de Deus que tem para você. Amém, meu querido? Até você está conseguindo compreender a importância da Bíblia em nossas vidas? E você também pode perguntar, né? O modo de aprender, meu querido, é o questionamento. Quem é o autor da Bíblia? A Bíblia foi escrita ao longo de 16 séculos por cerca de 40 autores diferentes. E olha que interessante, nas mais diferentes condições e épocas, mas foi inspirada unicamente por Deus. Deus usou de pessoas como instrumentos seus para transmitir a sua mensagem. Cada escritor manifestou seu próprio estilo e característica literária. Entretanto, há na Bíblia um só plano, ou projeto, que de fato mostra a existência de um só autor divino, guiando os escritores.
Seu início ocorreu antes da vinda de Cristo com as chamadas traduções orais, que vêm a ser as histórias que uns contavam a outros. Por volta de muito tempo atrás, os chamados escribas decidiram passar para o papel essas histórias. Com isso, pouco a pouco, a Bíblia foi sendo formada. Ela foi terminada de ser escrita por volta do ano 100 depois de Cristo, com o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ou alguns conhecem como o livro da Revelação. Amém, meu querido? Que bênção do Senhor, não é mesmo? E você pode agora perguntar, mas qual é o maior poder da Bíblia? O maior poder da Bíblia não é calar a boca de ninguém, é abrir corações. Um exemplo disso é a história de vida de um ex-criminoso, que pode ser resumida em suas próprias palavras. Na prisão, eu conheci a palavra de Deus, aceitei a Jesus em meu coração e Ele me libertou. Glórias a Deus. Hoje, João Carlos é pai de família e trabalha como enfermeiro no hospital. O amor incomparável, extraordinário e maravilhoso que flui das suas páginas pode transformar a sua vida também. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Porque ao invés de ficar só ouvindo sobre Deus, você não se aventura a descobrir quem é Deus, direto da fonte mais confiável de informações a respeito dele, que é a Bíblia. Será uma aventura incrível, a mais incrível e duradoura de todas, uma aventura eterna. Amém, meu querido ouvinte? Que bênção do Senhor, não é mesmo? Olha, como é gostoso estudar, ver, aprender sobre a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Muitas pessoas questionam, mas a Bíblia, a ciência entra em confronto com a Bíblia. Mas será que é isso mesmo, meu querido? Será que a Bíblia entra em confronto com a ciência? Vamos ver agora. A Bíblia e a ciência. Existe muito mais da ciência na Bíblia do que você possa imaginar. Eu não sei se você sabe ou não, mas o que os antigos acreditavam sobre como a Terra está sustentada? Vamos analisar as nações consideradas mais sábias da antiguidade. Os gregos criam que Atlas carregava o mundo nas costas. Então, criam que esse deus chamado Atlas carregava em suas costas. Os hindus acreditavam que 4 elefantes sustentavam a terra. Os egípcios, no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, acreditavam que o mundo havia sido chocado de um grande ovo que possuía asas e voava. Olha a imaginação do ser humano sobre a sustentação da terra. Mas veja o que está escrito na Bíblia. Num livro escrito por Moisés, por volta do ano de 1500 a.C. Ele, Deus, estende os céus do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó 26, versículo 7. Moisés foi criado no palácio do faraó do Egito, mas não acreditava como egípcio. Os gregos e os hindus, as nações mais sábias da época. Quem revelou àqueles homens, há mais de 3 milênios, que existe o vácuo, o vazio espacial? Segundo, durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar por lugares desconhecidos. Acreditava-se que a terra era plana, reta, e que de repente o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão
e lia a Bíblia, não pensava assim. Ele, sem medo, deixou o velho continente e descobriu a América em 1492. O que Colombo leu na Bíblia? Talvez o que foi escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 22. Aproximadamente 2.700 anos. Ele, Deus, é que está assentado sobre o globo da terra. Quem revelou a Isaías que a terra é redonda? Terceiro, o barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica, peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano evangelista Torricelli. Em 1608 a 1647 foi que esse homem viveu. Antes dele, ninguém se atrevia a afirmar que o vento tem peso. Entretanto, a Bíblia se antecipou à ciência uns 3.000 anos, dizendo que o vento tem peso. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, está lá em Jó, capítulo 28, versículo 25. E aí, o que você acha? Deus, a Bíblia e a ciência. A Bíblia é tremenda, meu querido. Mas e a Bíblia e a história? Se você também é daqueles que não consegue sequer conceber a ideia de que houve um dilúvio, onde um camarada chamado Noé, entrou numa arca com animais de todas as espécies, então me deixe colocar uma pulga atrás da sua orelha. Dois historiadores, David Balser e Charles Schiller, acharam mais de 200 civilizações não cristãs que guardam registros orais ou manuscritos da grande inundação. Nessas civilizações, as histórias são idênticas à relatadas na Bíblia. Isso dá veracidade à Bíblia. Além do mais, a geologia dá testemunho de que houve um dilúvio. Quando abrimos a terra, como acontece em pedreiras, encontramos todas as evidências geológicas que necessitamos para crer que o relato do dilúvio é verdadeiro. Há cálculos provando que caberiam todas as espécies de animais na arca, inclusive as já extintas, com sobra. Outros estudos geológicos dão fortes evidências da existência do dilúvio. Amém? Aí é para mostrar a veracidade, que a Bíblia é verdadeira. Mas você ainda pode estar em dúvida e estar incrédulo ainda e pensar em arqueologia. Então, a Bíblia e a arqueologia, até o início da década de 1940, as cópias mais antigas de manuscritos bíblicos datavam de 900 depois de Cristo. Foi quando a arqueologia chegou para testemunhar a favor da palavra de Deus. Em 1947, foram encontrados vários manuscritos do Antigo Testamento numa caverna na região do Mar Morto, que haviam sido esquecidos havia séculos. Um rolo do profeta Isaías estava inteiro. Comparando-no com as cópias de um milênio depois e com as edições do século XX, quer saber o resultado? Vou deixar que Sir Frederick Kahn, presidente da Escola Britânica de Arqueologia, lhe diga. Olha o que esse homem falou. O cristão pode tomar a Bíblia em suas mãos e afirmar sem medo ou hesitação que está segurando nas mãos a verdadeira palavra de Deus, transmitida de geração em geração, através dos séculos, sem nenhuma perda especial. Veja o trecho de um discurso que ele fez no Victoria Institute. Os doutos modernos são agora aqueles que reconhecem a autenticidade e a autoridade da literatura cristã.
É a crítica que no passado reivindicava ser avançada, que agora é atrasada e fora de época. Críticas e dúvidas desfalecem-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra, porque a palavra do nosso Senhor permanece para sempre. Salmos 119, versículo 81 e Isaías capítulo 40, versículo 8. Até mesmo quem não acredita na Bíblia reconhece sua importância. Veja essa declaração da revista História. A Bíblia continua em pleno século XXI, encabeçando a lista dos livros mais influentes do mundo. São publicadas anualmente mais de 11 milhões de versões do texto integral, 12 milhões de Novo Testamento e 400 milhões de brochuras com trechos de textos bíblicos. Como diz o escritor americano Jack Mills, autor de Deus, uma biografia, a Bíblia criou um ideal de caráter humano e divindade que vem moldando os homens por séculos, até mesmo aqueles que não acreditam nela ou em Deus. Amém, meu querido? Que bênção do Senhor. A nossa aula de hoje, esta aula, meu querido, uma aula simples, mas que deu para a gente aprender bastante coisinha, né? Então vamos estar só reforçando aqui que a gente pôde aprender hoje, um pouquinho sobre a Bíblia, né? A sua importância, o poder da Bíblia, o poder transformador da palavra do Senhor. Vimos também, falamos um pouquinho sobre a Bíblia e a ciência, a Bíblia e a história, a Bíblia e a arqueologia. Glórias a Deus. Mas antes de terminar essa aula e agradecer a tua vida, né? Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem final para os amados. Que diz assim a mensagem, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensina-as com persistência a seus filhos, conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 ou 8. Uma instrução, um ensinamento do Senhor. Glórias a Deus, meu querido ouvinte, meu querido amigo, querido irmão. Obrigado pela sua presença nessa segunda aula. Como foi gostoso, né? Ouvir da palavra do Senhor. A gente não pode terminar sem orar, agradecer ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela tua vida, agradeço ao Senhor que está dando esse momento para a gente meditar na palavra do Senhor através desse simples estudo. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, coloco diante de Ti, orando, falando contigo, agradecendo ao Senhor por este momento. Esse momento de meditar na Tua palavra, de aprender um pouco mais sobre Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ouvinte, por esse irmão, esse amigo que está do outro lado, podendo compreender um pouco mais da Tua palavra, do Teu querer sobre as nossas vidas. Eu agradeço ao vosso Espírito Santo, que tem usado como instrumento nas Tuas mãos. Assim, Senhor, eu agradeço a Ti. Resguarda-nos neste momento, Senhor, a nossa família, a nossa mente, o nosso coração. E como foi dito aqui, Senhor, nessa mensagem final, nós possamos aprender e compartilhar com nossos filhos. Possamos, Senhor, ter ação. Por isso fala um sinal nos braços, né? E na nossa mente a direção, que é o sinal que prenda na testa, sinal de direção. Então, obrigado, Senhor, por tudo isso. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Fica na paz do Senhor. Até a próxima aula, se assim Deus permitir.